Bom, gente, é um prazer de fato estar aqui com vocês, porque quando a Luísa me fez um convite, eu fiquei muito feliz, não só pelo convite de fazer uma palestra, né, inaugural para um encontro tão importante, e também pelo público, por estar aqui com um público tão especial, como vocês, em particular aqui agora, não só a Luísa, mas também a professora Márcia, que é uma referência para mim, poxa, uma honra conhecê-la. Agora, pessoalmente, né, já participou de tantas bancas e o livro dela é sempre muito. Também estou muito feliz por poder falar com vocês sobre esse tema, porque, na verdade, é um momento que eu estou nessa minha carreira, nessa frente de pesquisa sobre a indústria da música, a pensar na questão independente, por uma série de motivos que eu queria mais compartilhar aqui com vocês, justamente para a gente poder ter algumas ideias juntos, né? Porque se tem uma coisa que eu acho interessante nesse momento da indústria fonográfica digital, justamente é o fato de que ela ainda está, não vou dizer que ela está se formando, ela já se formou, acho que uma das minhas hipóteses é que ela se consolida, sobretudo nessa última década, mas ao mesmo tempo tem uma série de questões que não foram resolvidas, algumas que apontam para o futuro, mas, acima de tudo, o setor independente é um setor, é uma parte dessa nova indústria absolutamente fundamental e, ao mesmo tempo, aquele que talvez encare os maiores problemas, os maiores desafios dentro dessa nova indústria, né? Até porque, isso é uma das coisas que eu queria discutir com vocês, né? A própria noção de independente hoje, de produção independente ou de música independente, ela mudou no mundo inteiro, né? Mas o Brasil talvez seja como posso dizer, mais realizável para nós, ou seja, nós percebemos isso de alguma maneira, né? O que é independente, o que é música independente, qual o papel que ela representa nessa indústria, são um pouco das questões, são algumas questões que eu queria apontar aqui para vocês, tá? Então, assim, como é que eu queria começar essa minha fala? Em primeiro lugar, lembrando, né, qual é o contexto. O contexto da indústria fonográfica digital, ele é, dentro da minha visão, né, dos meus estudos, um contexto muito singular, né? Desde o início do século XXI, nós tivemos uma profunda transformação, uma transformação estrutural, se vocês preferirem, ou então uma destruição criadora do negócio da música. E na sua reformulação, eu vou falar um pouco sobre isso, que não é um processo apenas de mercado, ela na verdade se tornou uma indústria que ela é de fato virtual e global. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente tem hoje qualquer músico, e aí qualquer músico realmente é importante aqui para a fala de hoje, quando ele acessa o mercado, ele acessa de uma maneira muito mais simples do que era no passado, né? 30, 40 anos atrás, mas ele já entra também numa indústria que ela pelo menos na sua estrutura, global, né? Porque a gente sobe músicas para os serviços de streaming, sejam os de vídeo como o YouTube, ou redes sociais, ou de música como o Spotify, ou as redes sociais, e a partir daí nós entramos num sistema, e aqui a palavra é importante, um sistema tecnológico que opera globalmente 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Claro, nós sabemos que tem problemas de direitos autorais, até hoje nós podemos alcançar, mas eles são hoje pífios, assim, é um obstáculo menor para alcançar o mercado internacional, né? O que é muito importante para vários artistas. Bom, então, eu queria começar, de fato, falando um pouco sobre essa questão da indústria fonográfica digital. Aqui eu estou tentando passar com vocês, conversar com vocês um pouco de questões de definição. O que é essa indústria fonográfica de hoje, né? Se vocês preferirem até mercado fonográfico, mas eu prefiro a palavra indústria, e qual é o papel da produção independente aqui, né? Qual é a definição, antes de tudo, do independente? Então, eu vou estruturar minha fala um pouco nisso, explicar um pouco do que foi essa indústria fonográfica, que é essa indústria fonográfica, como ela se formou, e isso tem uma importância para discutir a produção independente, e depois um pouco comentar com vocês o que é a produção independente. Eu queria falar um pouco sobre essa indústria fonográfica independente a partir daquele que é o seu grande elemento organizador, né?
que são os serviços de streaming. Tá? Eu uso o termo serviços ao invés de plataformas digitais, porque elas, claro, são plataformas digitais, mas de um modo específico, de um tipo específico, e aí, para deixar uma discussão mais fechada, eu prefiro chamar de serviços de streaming. Bom, dentro do meu último livro, A Indústria Fonográfica Digital, eu defendo uma tese bastante polêmica, né? Que é o fato de que essa indústria fonográfica que se forma depois do fim da indústria, do negócio de discos, né, de discos físicos, ela é o resultado que a gente tem hoje de uma disputa que não é técnica, mas sim política, né? E aí isso é polêmico por quê? Porque eu estou indo contra, por exemplo, teorias tanto técnicas, né, mas sobretudo de economia, dizendo que questões de mercado se resolvem por competição. Né? Eu vou defender aqui com vocês que é o contrário, que não foi uma questão de competição. Os serviços de streaming são resultado político dessa reformulação. E por que eles são um resultado político dessa reformulação? Aí eu rapidamente queria lembrar um pouco do que foi, né, essa destruição criadora da indústria fonográfica. Se nós voltarmos nos anos 90, né, aí tem toda uma discussão sobre o que é a digitalização da indústria fonográfica, eu defendo que é uma coisa que vem desde os anos 70, mas o ponto fundamental é que na virada do século não houve o bug do milênio, ou melhor, houve o bug do milênio. Eu não sei se vocês lembram daquela ideia de que quando os computadores virassem de 99 para 2000, tudo ia se apagar, e toda a memória digital ia se apagar e tal. Bom, isso felizmente não aconteceu para a maioria das pessoas, mas de uma maneira diferente aconteceu para a indústria fonográfica. É quando você tem um conjunto de tecnologias que não necessariamente eram novas no mercado, né? O arquivo digital comprimido no MP3, os tocadores de música em computadores pessoais, que eu tenho como grande representante o Winamp, talvez seja uma memória afetiva, mas eu me lembro que muita gente usava o Winamp. E aí, finalmente, para fechar essa cadeia, os programas de compartilhamento de arquivos digitais entre pares, né, o peer-to-peer. E por que esse processo acabou sendo tão traumático? Porque, na verdade, é a reunião dessas três tecnologias que produziram aquilo que a gente pode chamar, dentro de uma certa teoria econômica, de inovação. Aquilo que causa uma disjunção, ou se a gente usar os termos hoje preferidos do mercado, uma disrupção no modelo de negócio e no entendimento que os agentes do mercado têm sobre o que é aquele negócio. Né? Não é apenas uma questão tecnológica, é uma questão cognitiva. Né? Toda inovação, toda destruição criadora, ela gera uma confusão mental, porque tudo aquilo que era tomado como dado como óbvio dentro desse negócio é meio que jogado no lixo de um dia para o outro. E foi o que a gente viu com o negócio dos discos. Né? Por isso que gravadoras, tanto grandes gravadoras quanto independentes, entraram em parafuso naquele momento. Abriu espaço, portanto, para novos entrantes que vinham do mercado de informática. E isso é muito interessante porque essa inovação, ou seja, a reunião dessas três tecnologias, aconteceu de uma forma um pouco aleatória, caótica mesmo, ela emerge no sentido da emergência que a física gosta de usar, e ela não foi, portanto, planejada pelos grandes atores desse mercado, ou seja, grandes gravadoras, grandes editoras, corporações de mídia. Isso criou um problema que era mais do que econômico, né? Porque vejam bem, e esse é um outro ponto que eu gosto de defender, a questão toda não foi simplesmente a nova tecnologia. Porque, por exemplo, as grandes gravadoras podiam ter feito acordos, sei lá, um Napster ou MP3.com para uma distribuição digital. Diga-se de passagem, a BMG, né, a Bertelsmann Group, Media Group, a empresa alemã, ela chegou a fazer um acordo com o Napster, que não foi para frente porque as outras gravadoras todas e editoras, os outros atores desse mercado, eles entraram na justiça contra esses sites de compartilhamento de arquivos como se fosse pirataria. Né? E aí tornou inviável qualquer tipo de negociação com esses novos atores. Por que isso é importante? Gente, porque isso revela que toda a destruição da economia da música gravada que nós vivemos nos anos 2000 e 2010, ela poderia ter sido, pelo menos, minimizada. Mas, pelo contrário, houve uma opção, que eu acho que é uma opção política, de que para esses atores era importante, né, de fato, você ter o controle da inovação.
Porque o que significava essa inovação, essas novas tecnologias? De que o poder sobre a inovação tecnológica dentro do mercado de música, que é um mercado de mídia, antes de ser de música, né, ele não estava mais controlado pelos atores tradicionais desse mercado, ou seja, as grandes gravadoras e suas corporações, mas entrava pelo lado através dessa indústria de informática. Então era preciso fazer o quê? Estancar a sangria. Era preciso colocar essa indústria de informática extremamente horizontalizada, caótica e tudo mais na mesa para negociação. Então, essa é a leitura que eu faço daquilo que eu chamei de uma certa cruzada contra a pirataria. Né? Ou seja, esses grandes players do mercado de música, não só gravadoras, que estavam muito debilitados, mas editoras de música que passam a ganhar um espaço também muito grande nessa transformação da indústria. Eles processam essas startups de compartilhamento por peer-to-peer e por pirataria, né? Pirataria vicária, tem umas coisas mais específicas da lei de direitos autorais, sobretudo nos Estados Unidos. E com a condenação do Napster, eles conseguem, de fato, apesar de todo o dinheiro e tempo investido, eles conseguem, de fato, sua grande vitória. Né? O Napster é engraçado porque ele começa a operar em 98, em 99 é processado e em 2000 é condenado. Né? Tem toda uma importância aí de discussão sobre direitos autorais e tudo. O fundamental aqui o Napster é condenado, é considerado como um instrumento para violação de direitos autorais, a pirataria, e então ele é efetivamente tirado praticamente do mercado. Claro, ele existe hoje, acho que, se não me engano, até hoje ele fornece música para Vivo, celular, né? Mas não é a mesma empresa. Né? O que acontece com a condenação do Napster, sobretudo? Esses tradicionais atores das indústrias culturais conseguem fazer a indústria de informática sentar à mesa para negociar a inovação. Né? Quer dizer, o processo de inovação, de experimentação de modelos de negócio, ele cresce muito ali de 99 até 2000 e pouco, e depois ele começa a diminuir. Por quê? Porque qualquer coisa poderia ser considerada como pirataria. Né? Então, você vai, esses grandes atores do mercado de música se sentam com alguns atores da indústria de informática e começam a negociar um sistema de distribuição digital que fosse mais interessante para eles. E o primeiro exemplo, a gente sabe que o primeiro caso é o da Apple, que produz justamente o iPod e depois a sua loja iTunes. Né? E, de novo, é um ponto de inflexão nessa história, porque pela primeira vez você consegue provar que é possível fazer dinheiro ou monetizar a música digital. Algo que até então a gente deveria lembrar, né? A ideologia que se podia chamar de cibercultura e tudo mais, dizer que era impossível, que ia acabar a indústria da música e tudo mais. E a Apple, pelo menos nisso, ela prova que não. Né? Ela prova que efetivamente dá para você monetizar a música digital de uma certa maneira. Que maneira foi essa? Né? A primeira maneira foi justamente fazendo um simulacro de loja de discos. Então as pessoas, eu sei que vocês são todos muito novos, todo mundo não se lembram disso, e tinha o iPod, você pegava, baixava e entrava na loja, comprava um disco, um single, né? Quase que pelo preço de um disco físico, e ouvia na sua discoteca, né? Da Apple, que tem um sistema operacional realmente fantástico, em comparação com seus concorrentes, e você tinha uma sensação de que basicamente só mudava o suporte. Né? Você podia comprar um disco na loja, mas aí você comprava alguma coisa no iTunes. Esse modelo de negócio deve se admitir, né? Ele salva a Apple, que estava em vias de uma falência, uma decadência completa. Né? Claro, não foi apenas isso, o retorno do Steve Jobs, toda aquela coisa que depois vai fazer um mito dentro da indústria da informática, mas o iTunes e o iPod, de fato, fazem com que a Apple acelere um certo processo de desenvolvimento tecnológico que vai dar no iPhone. E isso vai fazer com que a marca se torne pop, que ela nunca foi, né? Que ela se torne um produto de massas, etc. Então a Apple foi salva. Né? Agora, a indústria fonográfica, pelo contrário, ela conseguiu fazer com que uma nova tecnologia aparecesse, mas esse modelo de negócio apresentava um teto de desenvolvimento muito claro. Por quê? Bom, muito rapidamente,
Porque, basicamente, comprar discos digitais e um disco físico não é a mesma coisa, né? As pessoas começaram a perceber que elas não podiam revender a música que elas compravam no iPod, né, que a Apple entrava ali por questões de direitos autorais e era obrigada a mexer na biblioteca das pessoas. Então as pessoas tinham que trocar o iPod, porque tinha uma seção de iPod nova a cada geração, quer dizer, modelo de negócio que depois vai ser misturado com o iPhone, e elas começaram a dizer, não, mas por que eu vou comprar meia dúzia de músicas, pagar o mesmo que eu pagaria num disco, se o produto não é meu, e se é mais fácil baixar muita música pelo peer-to-peer, tá? Então, quando chegou num certo ponto, a indústria fonográfica cobrou a Apple para que ela fizesse algo mais, a Apple disse, olha, não interessa, porque agora eu tenho um iPhone e o que vem de celulares, nós sabemos, em larga medida, é a câmera de fotos e vídeo, né? Não é mais a música. Então, a Apple deu um belo tchau para a indústria fonográfica, que foi buscar, vejam a ironia do destino, né? Justamente uma solução para o peer-to-peer. De novo, será que precisava ter uma solução para o peer-to-peer? Né? Mas ela foi ao peer-to-peer justamente para poder efetivamente ter um concorrente à altura. E aí, quem é esse concorrente? Né? Quando a indústria fonográfica se volta para essas startups de peer-to-peer, ela fala, olha, eu quero que vocês mantenham essa indústria da música infinita, como eu já chamei num artigo com dois colegas, né, Eduardo Vicente e Marcelo Chingueles, que é a ideia de que você não tem acesso só a uma música, mas a um grande fluxo de música. Foi isso que o peer-to-peer trouxe para a indústria fonográfica, ou seja, dizer que você precisava se restringir mais a ouvir meia dúzia de músicas num disco, ou uma dúzia de músicas num disco, ou rádio que tinha uma série de propagandas, acabavam os programas, etc. E tal. Você podia acessar um fluxo de música que parecia não acabar mais, por isso infinito. Né? Então, esse foi essa grande mudança do lado do consumo que o peer-to-peer trouxe. E era algo que irreversível. Então, a indústria fonográfica foi atrás disso. Por outro lado, e essa é uma demanda muito importante das gravadoras e editoras, não se poderia, de forma alguma, deixar que os arquivos fossem controlados, o fluxo do arquivo fosse controlado pelos usuários. Então, essa é a demanda que cria o streaming. Né? Por quê? Porque os usuários poderiam entrar no sistema, trocar eles mesmos as músicas e eles mesmos produziam o interesse dos usuários, em outras palavras, dependia-se do interesse do usuário para fazer o sistema de prestação musical. Então, a gente tem um belo livro sobre o Spotify, né, Spotify Breakdown, de pesquisadores suecos, né, comandados pela Maria Eriksson, em que ela vai demonstrando, ponto a ponto, como no tempo o Spotify foi deixando de ser um peer-to-peer para se tornar um streaming, ou seja, eu estou chamando aqui de um sistema centralizado de distribuição de música. Por que isso é importante? Porque, ao contrário do peer-to-peer, que usava a energia dos nossos dispositivos para operar essa troca de música, o streaming ele é algo que centraliza. Ele controla a partir do seu centro, por mais que seja de uma forma complexa, o fluxo de música. Isso aumenta enormemente o custo de operação dessas empresas, porque elas agora têm que fazer uma central de memória, elas têm que desenvolver algoritmos de alta capacidade, a gente vai entrar aqui no tema do encontro, né, que façam esse fluxo operar sozinho, que tragam os usuários para além do seu interesse. Isso exige um custo tão alto, que o modelo de negócio que vai surgir a partir daí, ele necessariamente tem que ir para um amplo grupo de usuários, milhões de usuários, ou seja, essas empresas elas têm que se tornar globais, né? E ao mesmo tempo elas têm de diminuir o custo que elas pagam, o dinheiro que elas pagam para os produtores de conteúdo. Porque, claro, se pagassem de fato, como nos parâmetros antigos da comunicação de massa, né, analógica, royalties por direitos autorais pelo fluxo de música que acontece no seu sistema, elas iam falir em mais ou menos de 5 segundos. Né? Então, você faz o quê? Você já prepara um certo modelo de negócio que não depende mais, um certo modelo de negócio
que responde, na verdade, a uma demanda política dos atores que controlam os conteúdos digitais. Né? O que eu quero falar, argumentar aqui com vocês? Justamente que talvez tivesse sido muito mais barato e eficiente continuar com o peer-to-peer. No entanto, por uma decisão política da indústria da música, eles disseram, não, a gente quer uma outra coisa. Se essa outra coisa tem problema, isso é uma outra discussão. A gente quer uma outra coisa. E essa outra coisa foi o streaming. Então, o que eu queria dizer é, o streaming ele é um resultado político e não técnico desse processo. E isso tem várias consequências. Né? Quais são essas características importantes aqui para a gente? Operar globalmente, eles precisam de muitos conteúdos, então muitos usuários, então eles precisam operar globalmente, sugando essa produção de vários países e colocando no seu sistema. Né? Segundo ponto fundamental, o retorno aos produtores, aos titulares de direitos autorais, se forem mecânicos, tem que ser baixo, porque eles operam em larguíssima escala e, portanto, eles precisam pagar muito pouco para esses atores, para que eles tenham, se não lucro, pelo menos não entrem em falência. É isso que funciona, que é assim que operam os serviços de streaming. Né? E o terceiro ponto, que não é desprezível, é usar intensamente inteligência artificial, tanto para fazer o fluxo de arquivos ser constante, contínuo, e ao mesmo tempo minerar os dados dos usuários, que é o negócio dos serviços de streaming. Então isso, só para finalizar essa primeira parte, né, isso faz com que os serviços de streaming sejam esse monstro devorador de conteúdos digitais e de dados dos usuários. Ora, se é assim, o streaming só pode depender de quem produz muito conteúdo. E quem produz muito conteúdo? Ora, são as grandes gravadoras? Não, elas constituem uma fonte de conteúdos rentáveis, mais rentáveis. Né? Mas a ideia de uma música infinita, a promessa de uma música infinita, só pode vir de onde? No setor independente. E aí a gente entra nesse segundo ponto sobre o que é o setor independente. Então a minha pergunta aqui para vocês é, o que significa hoje ser independente? Né? Aqui acho que é mais fácil a gente chegar a um certo consenso, mas se você for perguntar no campo, fazer uma etnografia com os produtores que dizem ser independentes, você vai ter várias definições. Então, brevemente, o que significa o termo independente no contexto da indústria da música? Tá? Esse é um termo que até hoje eu consegui escavar, né, fazer uma arqueologia do termo um tempo atrás. Ele se remete a uma discussão americana, bem estadunidense, sobre uma América corporativa que sufoca uma América dos empreendedores, né, dos pais fundadores e tudo mais. Então você tem uma certa romantização da pequena empresa versus a grande corporação. Né? Isso vai ter um discurso, vai se formar um discurso muito importante no século XIX, no campo da economia, e aos poucos também passa para o campo da cultura. Né? Quando, no século XX, você vai ter, a partir da década de 20 e 30, a formação das grandes gravadoras, que é o momento que acaba a Primeira Guerra Mundial, o rádio se torna um elemento central de organização, de governamentalidade das populações, das sociedades industriais, e o rádio emerge como um braço do Estado. Né? Então as corporações de rádio aparecem como muito fortes e elas têm um poder político e econômico para dominar o mercado também de música. Os discos vai ser chamado de independente. São empresas que, diante do poder das grandes gravadoras, vão procurar o quê? Se especializar em gêneros musicais, em aquilo que hoje nós chamamos de nichos de mercado. Né? Então, vou pegar o caso dos Estados Unidos, né? Você tem produtores ou gravadoras independentes que se especializam no blues, né, como por exemplo o Jazz Records, no jazz, como Atlantic, a Blue Note, entre outras, na música country americana, na música folk, né, também, se a gente pensar, nós que conhecemos muito o campo da música, né, pense nas várias gravadoras que a gente conhece de música clássica, de música folk, de música etno e coisas do tipo. Ou seja, isso é importante porque nós temos aqui, nesse período, entre os anos 40 e 60, um novo significado agregado ao setor independente,
que tem a ver com o quê? Com uma busca por uma música autêntica, né? Um discurso meio romântico tardio, né? Gravadoras especializadas no choro, mas dizem, não, mas o choro não é aquela música que toca no rádio, né? O jazz não é aquela música que toca no rádio, aqui tem uma autenticidade, aqui é o polo da criação, aqui é o polo da inovação musical, e de repente, dentro desse discurso, né, além da gravadora independente, você tem um termo, a ideia de uma música independente, né? O David Hasselhoff, que é um professor britânico, pesquisador britânico, lembra disso, tem um sentido para a música independente, que era tudo aquilo que não entrava na música mainstream, né? Era um local de experimentação, visto como local de autenticidade da música, né? Então o choro ou a música eletrônica jamais fariam parte da música mainstream, pelo menos naquele momento auge dos anos do século XX, da segunda metade do século XX. Bom, então, durante o século, assim, entre os anos 40 e 70, você tem uma indústria da música que ela é formada a partir de uma certa dicotomia, que, claro, muito romantizada, muito problemática, mas entre grandes gravadoras e produtores independentes, né? Entre música mainstream e música pop, né? E pop até é um termo alternativo, depois é que ele ganhou centralidade, mas música mainstream e música independente. Tá? A partir dos anos 80, porém, e esse é um ponto importante, essa história muda. Porque também a indústria fonográfica ela vai ter uma série de desenvolvimentos que vão lançá-la naquilo que se chamava de terceira revolução industrial, ou seja, uso de tecnologias digitais que permitiram a fragmentação das empresas produtoras das grandes indústrias e a sua exportação, terceirização, exportação para o mundo periférico, essa coisa toda. Na indústria fonográfica, também isso é bastante questionado pelo David Hasselhoff, na indústria fonográfica, o que aconteceu? Nos anos 70, você começa a ter a aplicação da tecnologia digital como uma língua franca na produção de música, né? Então, todo mundo começou a utilizar uma certa tecnologia digital que padronizava todos os estúdios, né? Nos anos 80, nós temos o quê? A introdução do CD. Portanto, o polo do consumo passou também a ouvir música digital. Por isso que eu digo assim, a digitalização da indústria fonográfica ela ocorre nos anos 70 e 80. Né? E nesse ponto, nos anos 90, nesse ponto, apenas a distribuição dos discos continuava analógica. Ela continuava anacrônica por quê? Porque mesmo as gravadoras independentes precisariam distribuir seus discos. E essa distribuição ela dependia de quem? De quem podia fazer uma ampla distribuição. Adivinhe quem podia fazer uma ampla distribuição? As grandes gravadoras. Por que isso é importante? Porque o que nós vemos nos anos 80 nos Estados Unidos, depois a Márcia mostrou isso brilhantemente, nos anos 90 no Brasil, foi uma terceirização da função de gravação. As grandes gravadoras acabavam com seus grandes estúdios, mandavam um monte de gente embora, tanto da parte técnica quanto da parte administrativa, mas falavam o seguinte: olha, abre a tua empresa, grava para mim, que eu pago para você, você não é meu funcionário, mas eu pago uma grana maior para você, porque não vai ter encargo, essa coisa toda, e a gente distribui juntos os discos. O que isso acaba criando? Toda uma nova, reconfigurando todo o setor independente, que começa a ficar mais profissional, começa a ficar mais amplo, né, com uma mentalidade empresarial, ao contrário de uma mentalidade que tudo bem que não era regra, mas existia de aqueles caras que se dedicavam àquela música, ao jazz, ao blues, ao samba, ao choro, né? O independente dos anos 80 e dos anos 90, no caso do Brasil, né, é o quê? É o cara que sai de uma grande gravadora, que ele gosta de música, mas ele é um empresário, né? Então ele vai sentar, vai fazer as contas, vai produzir a sua música. No caso do Brasil, talvez, de novo, vocês são muito jovens, não vão se lembrar, mas no final do século passado, o grande fenômeno, foi até meu tema de mestrado, o grande fenômeno da indústria fonográfica eram as gravadoras independentes que estavam aparecendo, né, ganhando mercado. Biscoito Fino, Back Disc, Abril Music, Trama, né, que eram, assim, claro, tinham algumas especificidades, mas eram isso. Não, somos independentes, mas nós somos uma empresa gerida racionalmente, não sei o quê.
né? Acabou aquela experiência, no caso do Brasil, eu tinha nos anos 70, Antônio Adolfo, Tim Maia, né? Talvez seja um contraste assim. Abriu Music e Tim Maia nos anos 70, fazendo disco racional de qualquer maneira, aquela coisa toda, que é muito legal, mas era uma outra geração. Bom, qual é a importância disso? Eu diria duas, né? A interpenetração da indústria, grande indústria, e da produção independente, ela se torna mais profunda. Então, a diferença entre uma grande gravadora e uma pequena gravadora era meramente de escala, e não de comprometimento com a música, não de natureza da empresa, ou o que fosse. Esse é o primeiro ponto que resvala para o segundo ponto, né? Porque nos anos 90, a gente vai lembrar, a indústria fonográfica, ela começa a contratar essas bandas dessas gravadoras independentes e lança. Nos anos 90 nós temos o quê? O grunge fazendo sucesso. O que era o grunge? Se não música independente, uma música que era contra o mainstream e que se torna mainstream, né? Depois a música eletrônica, no caso internacional, vai fazer esse sucesso. Enfim, entre música mainstream e música independente, né? No sentido de uma música experimental. Porque, sei lá, se você pega nos anos, há uns tempos atrás, a música experimental, a música pop, ela era quase experimental, né? Porque não tem instrumento, é tudo digital, você testa sons, né? É uma coisa muito impressionante. Claro, tem um formato ainda de canção pop, mas ela é muito mais experimental do que era, sei lá, nos anos 50, né? Só para lembrar, Frank Sinatra era visto como um revolucionário, uma pessoa contracultural da década de 50, né? Mas, enfim, o ponto fundamental, né, é que nessa nova estrutura, a distribuição digital, a distribuição analógica era um elemento que continha e estruturava a indústria fonográfica. Os independentes começaram a produzir muito, começaram a ter mais mercado, mas, por incrível que pareça, isso foi um problema, porque aumentou a dependência deles em relação às grandes gravadoras. Eles só poderiam distribuir por grandes gravadoras se eles cumprissem as metas que as grandes gravadoras, através das suas distribuidoras de disco, impunham a esses produtores. Tá? Quem escreveu isso muito bem é o também pesquisador inglês, o Keith Nichols, um livro sobre a indústria fonográfica que ele tem, né? Agora esqueci o nome do livro, mas ele descreve isso muito bem, tá? O quanto os produtores independentes começaram a se profissionalizar de uma maneira forçada, porque senão eles não distribuíam os seus discos. Bom, agora eu queria então voltar essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, o setor independente ele se tornou uma coisa muito mais etérea do que efetivamente uma produção industrial clara, com claras características, e até uma produção estética com claras características. Isso acaba nos anos 90, para o bem e para o mal, né? E mais aí o que acontece nos anos 2000? Voltando ao que eu estava falando antes. A inovação que quebra completamente com essa indústria do disco. Porque o que acontece na virada do século é uma digitalização da distribuição da música. Porque a música já era digital desde os anos 70. Na produção, anos 80, consumo, anos 90, 2000, a distribuição se torna digital. E por que isso é importante? Porque rompe completamente com a relação de poder dentro dessa indústria. As grandes gravadoras não conseguem mais controlar justamente a produção independente. E isso é um problema, porque ela fomentou a produção independente durante as últimas 2 décadas, pelo menos os 30 anos anteriores. Tá? Bom, mas aí o que acontece? O problema dessa digitalização da distribuição é que ela faz com que tenha uma mudança de natureza dessa indústria, né? Vender discos não vale nada, de fato. Então, o que essas gravadoras, que passaram, sei lá, quantos anos se especializando enquanto empresa para vender discos, o que elas fazem? Isso, elas surfam, né? Ninguém conseguiu fazer nada. E isso abriu espaço para uma experimentação. E aí eu vou fazer um zoom dentro desse processo de terceira revolução industrial dentro da indústria. No setor independente, o que a gente viu nos anos 90 e 2000? Um aprofundamento do processo que nos anos 80 aconteceu com as grandes gravadoras. Porque também as tecnologias digitais, eu tenho certeza que vocês são jovens, hackers e tudo mais, sabem muito bem, você começa a gravar a sua música o quê? Primeiro no seu computador, no seu PC, na torre, depois no seu laptop e hoje no seu celular. Então qualquer pessoa pode pegar, produzir uma música, gravar
editar com alguma qualidade, um pouco do que a gente faz com as fotos, né? Tira a foto, passa lá num filtro automático e, bem ou mal, tem mais ou menos uma foto. A música também vai caminhando nesse sentido, né? As estações de trabalho digitais, né? Pro Tools, alguém aqui já usou Pro Tools, né? Essas coisas, todo mundo aqui já usou isso de alguma maneira. Também os instrumentos digitais, plugins, bibliotecas de sons, tudo isso ficou disponível, fazendo com que a produção independente deixasse de ser um problema de gravadora. Cada vez mais os artistas se tornavam o polo produtor de música. Só que, claro, você tinha uma dificuldade de acessar o mercado, de fazer marketing, etc. e tal. Só que com a crise da indústria fonográfica, como se chamou, também as gravadoras, tampouco as gravadoras, podiam fazer essa distribuição, esse marketing, eles não sabiam o que fazer. Né? Estavam perdidos diante da distribuição digital. Então, o que isso força? Isso força esses artistas a produzirem de forma autônoma, aquilo que eu chamei de artistas autônomos, né? Experimentando novos modelos de negócio. Então, nos anos 2000, né, a gente pode se lembrar daquelas bandas que se juntaram, que gravavam suas músicas, distribuíam de graça pelo seu website, para os seus fãs, para eles distribuírem pelos programas peer-to-peer e ganhavam dinheiro com material de marketing, sobretudo show. Né? Lembre-se do Teatro Mágico, Móveis Coloniais de Acaju, também Forfã, entre outras bandas que, por exemplo, Calcinha Preta, essas bandas do forró eletrônico, né? Que cada vez mais olhavam para os gravadores e falavam, cara, para que eu preciso disso? Né? Você não vai vender disco, não vai fazer nada, eu faço a minha música. Então eu vou lá e aperto a mão do pirata. Ao contrário das gravadoras, eles apertaram a mão dos piratas, literalmente, entregavam o disco para serem vendidos nas ruas, no caso do Tecnobrega, no caso do funk carioca, no caso do funk aqui de Santos, aqui, né, do funk ostentação. Todos eles falaram, não, mas o pirata é o meu parceiro. Né? E isso fez com que duas coisas, né? Você criasse uma certa indústria da música, né, que por mais que ela ainda gravasse, ela dependia muito de uma constante produção de música para circulação de artistas em casas de show, nas rádios comunitárias, rádios especializadas. Então você vai ampliando de uma forma inimaginável a produção independente. O que era então, a partir dos anos 2000, um produtor independente? Era uma gravadora bem estabelecida, como, sei lá, no caso do Brasil, o Scoifino, né, a Blue Note, nos Estados Unidos todos esses selos já tinham sido comprados pelas grandes gravadoras, mas era o quê? Não, também podia ser essa gravadora, podia ser uma microgravadora com 2 ou 3 artistas e podia ser um artista sozinho. Isso é um processo do que eu chamo de atomização da produção de música gravada, né, que começa a produzir um excesso de música de uma forma sistemática, portanto industrial, e que isso vai fazer, isso vai ter uma série de consequências de possibilidade do streaming, mesmo que o streaming naquele momento não estivesse em vias de se formar, ainda era uma discussão política. Né? Mas qual é a importância disso? Bom, e aí eu volto para aquela minha pergunta, o que é o setor independente de produção de música hoje em dia? Nós teremos imensa dificuldade em responder. Por quê? Porque o que se diz independente, né, tem formatos diferentes, tem lógicas diferentes de produção, modelos de negócio completamente diferentes. Né? Eu arriscaria dizer, dentro dos estudos que eu, vocês, colegas, que eu estou sempre vendo, estamos fazendo, que a gente poderia ter pelo menos algumas camadas de significado para independente, produção independente. Né? Eu citaria pelo menos 4. O primeiro, música autônoma, né? Que é aquela pessoa que grava a sua própria música, individual ou em banda, e aí faz o seu próprio disco e depois procura parceiros para a distribuição. Microgravadoras, que por incrível que pareça, elas são resultado dessa atomização, ou seja, os músicos que conseguem fazer uma carreira, ter um nome, eles começam a contratar os amadores, pessoas amadoras, e constituem um catálogo que depois eles vendem para gravadoras de porte maior. Você tem os selos independentes, as gravadoras independentes tradicionais, né, que a gente conhece,
E esse fenômeno muito interessante, que eu e o Eduardo Vicente, quer dizer, na verdade o Eduardo Vicente e eu estamos explorando, sobretudo no mercado, por exemplo, aqui do funk de São Paulo, funk de ostentação, e do funk de São Paulo de forma geral, que são essas produtoras intermediárias que elas operam como grandes gravadoras nesses nichos de mercado. Aliás, um elemento que é muito interessante nessa instituição da criadora da indústria fonográfica é que o primeiro setor da indústria da música gravada que se reorganiza são esses nichos de mercado. Justamente, veja um paradoxo, porque eles não precisavam vender discos. O disco era uma maneira de fazer um marketing para os shows. Então, se nós pegarmos de novo no caso do Brasil, a cena de funk, né, a música sertaneja, né, o próprio mundo do choro, né, do samba, do pagode, no qual para essas cenas musicais, o show é o grande momento dessa economia. O disco é uma maneira de atrair as pessoas para o show, tecnobrega, etc. E tal. Então, são eles que vão reestruturando de baixo para cima a indústria da música. Porque em cima, ninguém sabe se vale a pena investir num grande artista. Por quê? Porque vai provavelmente ouvir de graça, ninguém vai ter como monetizar, vender discos, etc. E tal. Então, essa indústria ela vai se reorganizando por baixo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? Seja na Europa ou em outros países. Né? Então, isso vai fazendo com que a ideia de uma indústria independente ela se torne muito mais complexa. Vejam como é difícil, por exemplo, você reunir a produção independente sob uma mesma bandeira de um mesmo sindicato. Né? A gente sabe que existe a Associação Brasileira de Música Independente, mas a pergunta é quem ela representa. E aqui não é nenhuma crítica aos meus amigos lá da BNI. É um problema estrutural desse mercado. Né? Ela tem representantes. O quanto a Associação Brasileira de Música Independente representa na produção independente? Pouquíssimo. Né? De novo, não é uma crítica a eles, mas é um problema dessa atomização da produção musical, que você tem uma dispersão institucional. Qual é o problema que isso gera? Bom, vários. Como é que os interesses, por exemplo, os produtores independentes vão se reunir para demandar de grandes gravadoras ou de hoje os serviços de streaming seus direitos? Quem reúne esses caras? Né? Quem vai reunir o rapaz que canta trap aqui em Santos com a Portuga Records ou a Godzilla, mais a Warner Music, mais a Biscoito Fino, ou seja, quem reúne isso? Então vejam, o que eu quero mostrar para vocês é que essa atomização da produção independente ela tem um custo importante para a produção independente em termos de indústria. Né? Porque não vou nem usar esse termo que eu não gosto tanto, mas vou recuperar aqui. Qual é a possibilidade de fazer uma consciência de classe desses trabalhadores? Praticamente, é claro, sempre há, mas é muito difícil, porque eles mesmo como independentes não entendem a independência, né, como se entendia, por exemplo, no século XX. Então isso é muito importante, porque vocês vejam, né, você começa a fomentar, isso é claro, não foi um movimento orquestrado, mas dos anos 2000 para cá, você começa a fomentar a organização de cenas musicais, aquelas que produzem em larga escala, artistas, novas músicas, etc. e tal, já abandonaram o álbum, etc. Né? E ao mesmo tempo você não consegue dar uma postura, né, seja econômica, seja ideológica, a essas empresas, a esses produtores independentes. Por que isso é importante? Porque isso prepara a chegada dos serviços de streaming. Tá? Voltando um pouco do que eu estava falando antes. Motivos de interesses, né, econômicos e políticos. Né? Lembre-se, a questão é como você controla o fluxo de música. Isso os grandes players entenderam muito bem. Então eles forçaram uma formação de uma certa tecnologia e um certo modelo de negócio, que é o serviço de streaming que a gente conhece hoje. Ou seja, busca pela música infinita, baixa remuneração dos produtores de conteúdo e uso intensivo de inteligência artificial para a formação dessa música infinita, para a circulação e para a mineração de dados. Tá? Bom, então quando esses caras chegam no mercado, qual é o problema? O serviço de streaming ele é um devorador de dados, é um minotauro digital. Né?
ele precisa justamente de conteúdo. E onde eles vão conseguir conteúdo? Com uma produção independente, desesperada para o quê? Fazer a sua música circular. Então, na verdade, essa indústria fonográfica digital, veja que interessante, ela não se forma de cima para baixo. Né? Claro que ela responde a demandas das grandes gravadoras, das grandes editoras, né? Mas quando ela chega no mercado, quem vai prover o conteúdo para ela? Os produtores independentes. Então eles olham e abraçam essa produção contínua, que na verdade, a gente pode dizer anacronicamente, ela já um pouco se antecipava a essa economia digital de hoje. Né? Peguemos essas cenas de novo que a gente tem hoje. Ninguém mais pensa em álbum. Um jovem músico não pensa mais em fazer um álbum. Né? Ele vai pensar no quê? Vai fazer um single para tocar, para circular, para fazer juntar as pessoas. Então, para os serviços de streaming, isso é ótimo, porque eles operam como bolsa de valores. Né? Quanto mais músicas eles tiverem constantemente colocadas no seu catálogo, né, mais essas músicas vão atrair pessoas, mais vão circular, etc. E tal. Teve uma entrevista do Daniel Ek, né, que é um dos fundadores e atual CEO do Spotify, que foi polêmica pela sinceridade, né, que ele falou que os músicos deveriam deixar de ser vagabundos, né, e pensar em fazer música de 3 em 3 anos e fazer música constantemente, porque aí eles teriam mais possibilidade de monetizar a sua música no Spotify. Né? Bastava usar lá o Spotify for Artists, né, que gera as métricas, e toda vez que você via a sua música cair, você lançava um novo disco, fazia alguma controvérsia na rede social, e aquilo dali fazia a sua música bombar de novo nas redes sociais, no Spotify, e você ganhava mais algum dinheiro. Né? Bom, então isso significa dizer que para os serviços de streaming, eles olham para essa produção independente, estruturada, bem equipada, mas desarticulada, e falam, era o que eu preciso. Se nós olharmos os dados sobre artistas independentes que participam dessas plataformas, eles são impressionantes. A ABMI fez 2 relatórios, inclusive pelo meu amigo Leonardo Morel, sobre presença de artistas independentes, o que eles chamaram na pesquisa de non-majors, né, não de grandes gravadores, no top 200 diário de 2009 e 2020 no Spotify. Né? O resultado foi em 2019, que 53,52% das músicas que participaram do top 200 eram de artistas independentes. Em 2020 esse número caiu um pouco, mas se mantém bastante importante, 45,74%. Ou seja, a boa parte desses artistas que participam desse fluxo de música infinita tem o setor independente. Mas quem são esses artistas? Né? E como é que eles participam desse novo mercado? E aqui eu entro nessa discussão agora. Né? Porque uma das coisas que a gente pode dizer, você poderia me perguntar, é o seguinte: Léo, mas então tudo bem, você está aí falando disso tudo, mas é muito interessante porque nunca a produção independente teve tanta possibilidade de se tornar independente financeiramente quanto agora. Porque, de fato, a gente lembra daquela bobagem, né, de teoria da cauda longa e tal, mas elas têm, pelo menos, um fundo de verdade. As pessoas podem entrar no mercado facilmente. Eu me lembro de uma palestra que eu estava dando, e uma menina levantou a mão, era na verdade uma aula, né, na Universidade Federal Fluminense. A menina levantou a mão e falou: professor, você está falando tudo isso, interessante e tal, mas eu adoro isso porque, assim, eu não sou músico profissional, né, não sou músico profissional, mas eu gravo as minhas músicas no violão, voz e violão ali para o meu iPhone, depois eu contrato uma distribuidora digital, né, que é a One RPM, e eles jogam a música no Spotify, no YouTube, não sei aonde, e no final do ano os caras me pagam, sei lá, R$500 pelas músicas de direitos autorais, e eu estou feliz, né, vou tomar uma cerveja com os amigos e tal. Eu falei, de fato, faz sentido isso, né? Mas veja, isso não pode ser, esse é o ponto, né? Não pode ser descartado como uma visão que não pertence à indústria da música, mas, ao mesmo tempo, né, essa facilidade de entrar no mercado, ou seja, a ausência de barreiras de entrada, faz com que o nível de precarização desses artistas independentes seja alto, né, e que eles não se reconheçam. Quer dizer, a demanda dessa menina não é a mesma demanda de uma gravadora. Né? E aí tem a coisa que é mais interessante, que eu queria falar com vocês, né, que é
o modelo de negócio dos independentes e como isso afeta, sobretudo, os independentes. E aí entramos nessa ideia dos independentes e os algoritmos. Bom, né? O que é, então, o modelo, o modus operandi, digamos assim, do sistema dos serviços de streaming? Vocês vão lá, imagino aqui que, se não todos, muitos aqui já entraram, têm as suas músicas, já subiram para o Spotify ou para qualquer outro serviço de streaming. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar a música, digitalizar, provavelmente você não faz isso direto, você faz através desses distribuidores digitais que fundamentalmente colocam metadados, digitalizam, sobem a sua música e entregam para os artistas no máximo a tarefa de fazerem essa sua música circular no sistema. Quando uma música começa a ser bastante tocada, os algoritmos dessas plataformas vão entender isso aqui é relevante para o meu público. E aí eles selecionam uma série de características musicais e extras musicais dessas músicas, dessas canções, e juntam com outras músicas. Então, vamos supor alguém que toque um certo MPB, né, que lembre o Caetano, as músicas de Caetano Veloso. Então, o algoritmo, a gente sabe que o sistema de recomendação automática de música do Spotify é extremamente complexo, ele também analisa questões musicais, aspectos musicais, e fala, bom, isso aqui parece com Caetano Veloso. Então, vou juntar numa playlist que tenha Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, Gal Costa, não sei o que. Alguém que toca choro, mas toca um choro mais próximo, sei lá, de um samba dos anos 20, 30, e aí esse algoritmo vai jogar numa outra playlist. Ou alguém que toca uma música eletrônica meio anos 80, vai jogar lá no sucesso dos anos 80, e por aí vai. Vejam, o que acontece? Se hoje qualquer artista pode entrar no sistema, o problema se torna outro: circular no sistema. Porque se você não circula no sistema, o que acontece? Você não ganha dinheiro, logo você não se sustenta como artista, correto? Né? Só que aí tem um problema: como você circula no sistema? Através de convencimento dos algoritmos desses sistemas que você deve circular pelo sistema. Porque se eles perceberem que você não circula, o que eles fazem? Eles te jogam no esquecimento, literalmente. Aliás, tinha um site que agora foi descontinuado, mas é muito interessante, chamado Forgot.fi, que eles criaram lá na Inglaterra. Né? Forgot, de esquecer, e Fi para brincar com o Spotify. Né? Então, o que eles faziam? Eles procuravam artistas que nunca tinham sido tocados no Spotify, mas estavam lá. E aí falavam assim, olha, nossa seleção da semana colocou esses artistas aqui. Aí botavam um trecho da música. Aí falou assim, não, você ouvia. Aí ele falou, você gostou? Então vai lá no Spotify e escuta o cara, para ele poder ganhar algum dinheiro, circular, etc. e tal. Porque ele está esquecido no Spotify. Né? E isso lembra o quê? Lembra justamente que é um problema para uma economia no qual o Spotify, eu peguei aqui esse dado, espero que esteja atualizado, mas se não tiver, não faz o menor problema, porque é tão pequeno que não vale nada. O Spotify paga cerca de 0,00397 centavos de dólar por cada reprodução, play recebido lá. Eu já tenho um texto sobre o YouTube que mostrei que um view, ele não é uma quantia fixa que relaciona um view igual a X dólares. Isso ele é composto de variantes que fazem com que aquele view possa valer diferentemente em cada momento. Ele pode valer de 5 dólares a 0,00039 centavos de dólar pelo mesmo view. Qual é o problema disso? Vejam, aqui é uma parte sensível e complexa da minha fala. Você está obrigando esses artistas que entram no mercado para obterem algum retorno a fazerem o quê? A adotarem a lógica do algoritmo para fazer dinheiro. E que lógica é essa? É um pouco de uma lógica de mercado financeiro. Né? Você não consegue mais, para você conseguir entrar nesse sistema, você não pode pensar mais na sua música como parte de uma obra. Não, hoje eu compus esse estudo aqui, que vai se compor com uma outra música. Você tem que pensar como ações. Né? Eu vou no mercado, jogo a minha ação, recebo um tanto de dinheiro pela minha ação, que me dá dinheiro para fazer uma outra ação. Quando as pessoas deixarem de ouvir aquela minha música, eu faço outra música, coloco lá, crio uma polêmica nas redes sociais. Então, se, sei lá, agora não tem mais o X, né? Mas tem se no Instagram, meu vídeo,
está sendo muito compartilhado. Também os algoritmos do Spotify vão entender que aquela música é importante, e ela vai entrar em alguma coisa. Eu tenho o famoso pitching, que eu acho que vocês sabem o que é, quer dizer, o artista entra na parte de artistas, né, para os artistas do Spotify, e faz uma descrição, escreve uma descrição sobre sua música. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer, não, mas a minha música parece com Caetano Veloso, minha música parece com a música do Criolo, né? A minha música parece com a música do Emicida, né? Parece com a música da Taylor Swift. Por quê? Porque isso pode determinar que essa música entre em playlists que tenham esses artistas. E isso faz a sua música circular muito mais, e portanto a possibilidade de você fazer dinheiro fica maior. O que isso significa? Isso significa dizer que você só consegue se manter nesse sistema se você se dobrar a ideia, a lógica dos algoritmos. Então é isso. Se o algoritmo não te reconhecer, o que acontece com a sua música? Ela some. E você não consegue ser um artista independente. Né? E daí, de novo, essa coisa do Daniel Ek, de falar, não, mas é exatamente isso. Vocês têm que agir como se age numa bolsa de valores, né? Soltando suas ações sempre que possível para gerar um fluxo contínuo. Né? Veja o caso, quem faz isso de uma maneira magistral é a Anitta, né? Que pega e sempre lança um single. Quer dizer, se eu perguntar para vocês, olha, eu cheguei aqui no Brasil agora, não conheço a Anitta, queria conhecer a obra dela, por qual disco eu começo a ouvir? Ninguém vai dizer qual é o disco da Anitta que você vai ouvir. Ah, escuta essa música aqui, escuta aquela outra ali, tem uma seleção do Spotify. E vocês notem que ela fica lançando singles. Toda vez que um single sobe, ela desce, ela lança um outro single que tem alguma polêmica, ela xinga com alguém, ou ela grava com o Pablo Vittar, ou ela faz uma música com um certo apelo, sei lá, Vai Lá Malandro, no meio da favela, né, fazendo uma outra do qual ela faz cantando em espanhol e tal, mas ela está sempre nos trending topics, para usar esse termo. E isso faz com que ela esteja sempre ganhando algum dinheiro. O quanto de dinheiro a gente não sabe direito, mas é bastante porque os algoritmos fazem com que boa parte do que se escuta no sistema seja para mim. Então, de novo, as grandes gravadoras não têm a maior quantidade de conteúdo, mas elas controlam o maior fluxo de escuta. E isso tem um problema, por quê? Porque o Spotify divide o dinheiro pelo método pro rata. Quem toca mais ganha mais dinheiro de quem não toca. Então a pergunta é, quem faz uma música experimental, uma música, enfim, quer só ter o seu pequeno negócio ali para manter as suas experimentações artísticas, como ele vive nessa indústria? Né? E mais do que isso, assim isso faz com que o próprio artista ele tenha que internalizar essa lógica dos algoritmos, essa lógica de como eu vou produzir música. Então você já deve ter ouvido, assim como eu, músicas que agora o refrão tem 30 segundos. Já repararam nisso? Refrão rápido, né? Como se diriam os americanos, catch. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas que estão no show vão gravar aquela música para botar no Instagram, no TikTok. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, essas gravadoras de música urbana, né? Trap, funk e rap, eles vão dizer assim que o formato mais importante deles é a versão TikTok, que é uma versão condensada da música, que se fizer sucesso no TikTok, eles lançam a versão estendida da música nas plataformas de streaming. Isso significa o quê? Significa dizer, como dois pesquisadores franceses falaram, né, a Antoniette Rouvroy e o Thomas Berns, que existe uma forma de governo dos algoritmos que hoje pauta toda a indústria da música. Né? Da Taylor Swift até a menina que grava a sua música no celular, no seu próprio iPhone. Né? Então vejam, isso é o elemento mais importante, talvez, da cena independente hoje. Acho que ela não tem uma face, mas várias, e ao mesmo tempo de que ou ela tem de se dobrar a governamentalidade algorítmica se ela quiser ser independente, ser profissional. Claro. Alternativas? Tem. E aqui já vou encaminhando para o final da minha fala, mas quais são as alternativas que nós teríamos ao streaming? Você me perguntaria. E aí, quando eu estava aqui escrevendo para pensar essa palestra, eu escolhi duas que parecem antagônicas, mas na verdade elas são um pouco
que é a mesma coisa, só que com manifestações diferentes. É o mesmo fenômeno social, mais cultural, mas ela se manifesta de maneiras antitéticas, né? Por um lado, alguém vai me dizer, não, mas hoje em dia, a gente sempre que eu falo nessas palestras, alguém levanta a mão e fala, não, mas e o mercado de vinil? Né? Não sei se vocês estão pensando aí em perguntar alguma coisa sobre isso, né? Mas enfim, eu vou falar, de fato, o mercado de vinil é algo que cresce muito nos últimos anos e tal, né? Porque está muito baseado um pouco nessa nossa retromania, como diria o Simon Reynolds, esse amor pelo passado que você podia pegar literalmente, né? E de fato, nos últimos anos, muitas bandas elas têm feito isso e têm se aproveitado desse amor pela nostalgia, pelo físico, que diante de um mundo de inovação permanente, né, para usar o termo do Bernard Stiegler, que é um filósofo francês que eu gosto bastante, nos coloca sempre com medo de que amanhã tudo que a gente sabe vai acabar. Porque vai vir um novo iPhone, vai vir um novo não sei o quê, um novo Samsung, uma nova tecnologia, inteligência artificial generativa, que vai acabar com nossos empregos, os nossos conhecimentos. Vocês já viram como a gente vive eternamente em medo, né? E isso gera, por exemplo, um interesse por essas mídias antigas. Estou até com uma aluna de graduação lá no UFRJ, estudando essas feiras de relíquias, né? E aí ela, de coisas antigas, e ela está nas bancas de cara que vende instrumentos, tecnologias da comunicação antiga. E ele diz assim, cara, falou para ela assim, você não sabe quando aquelas câmeras digitais que a gente tinha até os telefones celulares, como vende. Ele diz que vende como água, chega na banca, sai. Né? Porque as pessoas querem uma estética, porque elas têm uma coisa afetiva e tal. O vinil vem um pouco por aí. Né? Mas, de fato, é uma coisa interessante porque ele tem um preço muito alto e garantido. Ao contrário do Play, do Spotify ou do View, do YouTube, você sabe quanto você vai ganhar com cada disco que você produz. E isso te permite fazer, que é um luxo hoje em dia, que é o planejamento de carreira. Eu já sei quanto eu vou ganhar no mês que vem, então mais ou menos, né? Então eu posso planejar o que eu vou fazer daqui a 2 anos. É tudo que você não tem no mundo do streaming. É esse não planejamento, essa necessidade de trabalhar todo dia, como qualquer bom trabalhador precarizado de plataforma. Né? Agora, tem um outro lado, que aí eu acho muito engraçado também, que eu tenho certeza que vocês que são grandes especuladores em criptomoedas, essas coisas todas, já sabem muito bem, que é o NFT, que são essas tecnologias derivadas da tecnologia blockchain. Né? São os non-fungible tokens, né? Marcas não fungíveis, que não perecem, o NFT, que nos últimos anos deu um certo sopro de esperança no mundo digital, da utopia digital. Né? O que é a tecnologia blockchain? É uma tecnologia que, na verdade, quase que eterniza aquilo que é criptografado. Você não consegue copiar, você não consegue apagar facilmente, né? Está criptografado, está marcado supostamente para sempre. Né? E aí fizeram obras de artes em NFT que a pessoa pode ter, comprar uma obra digital que não é reprodutível, ou pelo menos se é reprodutível, não com o certificado que ela ganha com o NFT. Vejam, se vocês não entenderam e acham isso uma coisa de maluco, eu concordo com vocês, é muito da nossa época. Assim, né? Aliás, quem comprou é uma figura importante aqui da região, é o Neymar, né, que volta e meia compra NFTs aí por 6 milhões de euros, coisas de vocês. Agora, de qualquer forma, nos últimos anos, o NFT apareceu como uma possibilidade, né, de produzir uma alternativa a essa indústria fonográfica do streaming. Então, não sei se vocês conhecem, mas tem pelo menos dois sites que estão sendo estudados por um aluno de mestrado lá da UFRJ, o Eduardo Pedreira, que são sites que vendem NFTs de música, o Catalog e o Songcamp, né? Onde você pode entrar lá e utilizando uma moeda, criptomoeda Ethereum, né? Você pode comprar aquilo dali. Né? Eu diria que se vocês não tiverem Ethereum e quiserem comprar com dólar e reais, vai ficar um pouco caro. A última vez que a gente fez uma cotação, eu e os meus alunos, sobre um single que estava lá colocado de um artista independente, dava mais ou menos uns 11 mil reais o single. Né? Mas eram alguns centavos, era um Ethereum e 50 ou algo do tipo.
Por que isso é importante? Porque, vejam, esse caso é muito interessante porque ele representa, essas pessoas que trabalham com NFT, blockchain, criptomoedas, elas de fato são animadas por uma visão de mundo, né, tecnotópica. Tudo bem que é anarcocapitalista, né, mas que tem no Elon Musk, e tem no Elon Musk essa grande figura e tal, mas é isso, eles querem construir um outro mundo digital, né, para o bem e para o mal, como a gente vê com o Elon Musk. Aliás, parênteses interessante, a namorada, a esposa do Elon Musk, né, a cantora Grimes, que é uma independente também, ela fez uns NFTs no qual ela também vendia parte da sua alma. Eu não sei quem comprou acreditando que ia ficar com a alma dela, mas enfim. Quem queria a alma da Grimes, mas podia ser pior, podia ser a alma do Elon Musk, né? Mas enfim, só para mostrar para vocês que tem todo um engajamento aqui e eles recuperam aquela velha ideia do independente como antissistema, né? Para o bem ou para o mal, isso a gente não sabe, mas é um objeto, por exemplo, de estudo muito interessante. Agora, qual é o problema dessas duas tendências aqui, para não me estender demais? Né? Essas duas tendências discrepantes, uma que exorta a vingança do analógico, né, o vinil, e a outra um aceleracionismo, exorta um aceleracionismo high-tech, o NFT, elas apresentam um certo tipo de modelo de negócio que, primeiro, ele é muito restrito sobre os seus consumidores. Né? Tem que ter um engajamento, né, ideológico, afetivo para isso. Não sei se vocês já refizeram as suas discotecas de LP, mas chega uma hora que fica difícil, eles têm que mudar, tem que fazer não sei o quê, tem que carregar a porra do LP pesado pra caramba de um local para outro, né, tem que carregar o tocador de disco com cabo USB, essa coisa toda, que aí de repente para de funcionar, então eu tenho tido esses problemas lá em casa. Ou seja, isso é um modelo de negócio que tem um limite muito claro e que esses artistas preferem, talvez, viver esse limite. Mas, assim, isso funciona para esses artistas no médio e longo prazo? Ou isso ainda constitui, de fato, uma alternativa a essa grande indústria? Eu tendo a ver que não. Eu acho que, até este momento, não há uma alternativa viável a esse modelo do streaming, esse problema da transferência de valor, né, e da precarização da produção musical. Então, a grande questão é o que fazer? Né? Acho que essa é a grande questão. E a minha provocação final vai nessa proposta que remete às políticas públicas. Né? Então, para terminar, né, a guisa de conclusão, como se dizia, né, eu acho que, assim, tal qual ela se materializou, a indústria fonográfica digital, né, ela tem uma série de características que apresentam para os artistas, de forma geral, mas especificamente para os independentes, uma série de gargalos. Né? Como eu falei para vocês, nem sempre isso são problemas do sistema. Né? A questão da transferência de valor, por exemplo, quer dizer, você receber muito pouco por muitos acessos, ela é estrutural do sistema. Não é que o Spotify vai resolver isso, apesar de ter tentado fazer isso em 2024, a gente virou o ano e o Spotify disse que não ia mais pagar, fazer micropagamentos para artistas pequenos, que fossem feitos por inteligência artificial, etc. e tal, e ia reservar isso para os artistas criativos. Vocês viram essa polêmica? Né? Aí a grande questão é, bom, primeiro, quem é que eles acham que são artistas criativos? Né? Nós sabemos, como o método de pagamento é pro rata, eles acham que são a Taylor Swift, a Dua Lipa, não sei o que, a Beyoncé, nada contra elas, mas enfim, tem outros que também são criativos. Mais do que isso, quando você estipula que o artista ele tem que ter pelo menos 1000 likes por ano, né, 1000 plays por ano, para receber alguma quantia de dinheiro, você está matando uma série de negócios que trabalham, né, num linear muito baixo, nichos de mercado, por exemplo, o ruído branco. Para falar da complexidade dos independentes, né, um dos mercados que mais tem crescido na indústria da música independente é qual? Ruído branco. Não sei se vocês consomem e sabem o que é isso. Que são esses barulhinhos, tipo esse que a gente está vendo aqui, só que as pessoas usam não para ficar irritadas, mas sim para poder dormir, né, para poder deixar os filhos sozinhos em casa. Né? Não é à toa que um amigo meu, Vinícius Andrade Pereira, começou a estudar isso depois que ele virou pai. Né? Ele tinha que botar lá o para a criança ficar em casa. E aí ele começou a falar, tem um mercado aqui sobre isso. Né? Mas, por exemplo, artistas independentes que produzem música com inteligência artificial, eles são menos criativos do que alguém que, sei lá, o Ed Sheeran, que faz música do passado, ou coisa do tipo, são menos criativos do que outros.
Aliás, é um tema que eu nem botei aqui para a gente não perder mais muito tempo, mas a questão da música inteligente, a música smart, como eu chamo, ela é uma questão que se coloca também para os independentes. É uma forma de concorrência e a abertura de mais um campo para a produção independente. Tá? Mas o que faz o Spotify? Ele diz assim, não, eu simplesmente decidi que não vou mais pagar essa galera. E aí? E aí se o Chorão de Santos, né, põe a sua obra lá e não consegue mais 1000 plays por ano? Não é porque ele não precisa ter, ele não está querendo ser o novo Michael Jackson. Quer dizer, a gente deixa na mão desses atores, né, a decisão sobre quem é criativo, o que é criativo, o que não é criativo, quem vai receber dinheiro e quem não vai receber dinheiro. Né? E se nós saímos do Spotify, do Deezer, nada contra o Spotify em particular, né? Do Deezer, da Apple Music, os artistas independentes vão para onde? Né? E uma das respostas que eu venho trabalhando é a necessidade de trazer o Estado de volta. Né? Tentar pensar em plataformas públicas, né? Tentar articular todas as rádios públicas, rádios universitárias, para que esse conteúdo que não circula nessas grandes plataformas de streaming possa ter um abrigo e uma curadoria, que é um dos grandes problemas da produção independente hoje, que não depende dos algoritmos. Né? Claro que essa é uma proposta mais do que nunca usada, porque, claro, vão sempre lembrar que não tem dinheiro no orçamento, né? Mas podiam, por exemplo, fazer uma lei para pagamento de impostos sobre dividendos de ações, né, que fosse usado para financiar essas plataformas públicas. E, de novo, não é o que a EBC faz, que também já é importante, né, de ter uma plataforma que reproduz lá os seus conteúdos. É pensar como plataformas digitais, mas dentro de uma lógica de serviço público, né, se transformar em novas formas de pagamento para esses artistas. Isso seria ideal que, por exemplo, o Choro tivesse uma parceria com essas plataformas públicas, para que esse choro não precise se dobrar às necessidades, né, às demandas do algoritmo do Spotify para entrar na lista onde tem os grandes chorões. Né? Então, só para terminar, eu acho que esse é um caminho que nós deveríamos pelo menos discutir. Não estou aqui querendo dizer que eu tenha razão, que é preciso fazer isso, que é a única solução, mas pelo menos entrever uma possibilidade de saída de um cenário que tende a ficar pior na medida que hoje já começamos a ver uma crise dessas plataformas digitais, do seu modelo de negócio. Né? E provavelmente veremos uma certa concentração desse mercado e como ser feito, e que terá efeito sobre a produção independente, sobretudo, que nós não podemos calcular. Bom, então eu acho que é isso, aqui eu encerro a minha fala de hoje para vocês, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença e desejo para vocês que tenham uma ótima experiência no Congresso. Muito obrigado. Tivemos algo muito quase, né? Uma curva maravilhosa. E com muitas discussões para a gente continuar levando para casa, né? Eu venho do interior do estado de São Paulo, e o nosso universo lá nesse âmbito que você está estudando, é o sertanejo. Eu nunca me dei ao trabalho de tentar entender como funciona esse aspecto mercadológico do sertanejo. Você podia me esclarecer um pouco? Para alguns comentários. Né? Essa questão do Shazam, bem lembrado, né, Luísa? Essas tecnologias, né, têm essa coisa de que elas produzem, com excesso de informação, uma necessidade de reconhecimento das músicas para que elas possam circular. Isso, como eu falei para você, é muito importante, porque determina se a sua música vai ficar ao lado de uma grande estrela ou ela vai para o mundo do Spotify, né, como diria lá o site. E aí tem um outro grande problema de soberania nacional, que elas são programadas nos países centrais, sobretudo nos Estados Unidos. Né? Então, as referências que os programadores utilizam têm um viés do que aquelas músicas entendem. Então, é muito difícil você ter um Shazam que funcione bem. Esses sistemas de recomendação, eles sempre funcionam mal. Por um motivo deliberado e por uma consequência. A consequência disso, eles não conseguem ter um conhecimento, né? Porque a inteligência artificial é meio burra, assim, ela apenas cumpre a função que é dada. Né? Então ela não tem, às vezes, o repertório para conhecer a música do choro, por exemplo. Né?
Mas tem uma outra coisa que é muito interessante, que eles erram de propósito. Porque às vezes quando eles erram de propósito, você conhece alguma coisa que você não conhecia, mas poderia passar a conhecer e gostar, né? Você clica ali. E isso abre uma possibilidade enorme para novas ofertas do sistema. Por exemplo, se você clica lá numa música que parece, pronto, de novo Michael Jackson, né? Nem sei se você gosta, mas você ouviu que parece Michael Jackson, mas você não tinha conhecido e tal. E aí você escuta aquela pessoa que toca aquela música. O sistema vai dizer, vou procurar artistas parecidos com esse artista, e vai ampliando a sua coisa. Então é muito interessante a gente ver essas pesquisas de consumo de streaming, né? E o Shazam passa por isso, que ele é uma máquina de recomendação, né? E aí as pessoas começam a esperar que o sistema recomende algo novo para elas. Mas que assim, não é completamente novo, né? É mais ou menos novo, é uma variação que eu não conhecia de alguma coisa, né? E aí tem esse problema, que você forma bolhas, né? Câmara GE, ou filtro bolha, de um mesmo tipo de música, e você não sai para o lado. Então, muitos artistas que você não conhece, brasileiros e tal, que você não conhece, você não tem um problema de diversidade nessa curadoria musical, né? Isso também é um problema que tem consequências tanto econômicas quanto estéticas. Tem muita gente hoje que vai fazer nova MPB, vai fazer alguma coisa parecida com o Caetano. Então, você escuta hoje em dia e fala, pô, nós vamos nessa música igualzinho o Caetano. Tá? Outro dia fizeram um texto na Piauí, não foi que a gente não consegue se afastar da estética caetanesca, essa coisa toda. Então, tem a ver também com esse mundo de hoje. Quem é um artista que quer ser profissional, que não vai fazer uma música que parece com o Gilberto Gil, que parece com o Djavan, que parece com quem parece com o Djavan, sei lá, o Jorge Versilo, coisa do tipo. Né? Quem não vai fazer uma coisa dessa? Não circula no sistema. Então, esses erros, eles também ensinam as pessoas como agir. Eles sabem que não vai botar a sua música experimental lá e vai ser reconhecido. Então, o que você faz? Logicamente, você faz alguma coisa que será sempre reconhecida pelo algoritmo. Então, tem a ver com isso. Em relação à música sertaneja, ela é uma das indústrias, no caso do Brasil, que reconstrói a indústria musical brasileira. Porque, como ela nunca dependeu da venda de discos, ainda que tivesse artistas das grandes gravadoras do eixo Rio-São Paulo desde os anos 80, né, ela nunca dependeu disso. Então ela tem uma indústria no qual você grava música no interior do país, nessa fronteira agrícola, e depende muito dessa música ser tocada nas rádios locais, que são controladas por políticos locais, que por sua vez estão em Brasília, dando concessões de rádio para si mesmos, de uma forma direta ou indireta, né? E aí essa indústria da música do sertanejo faz o quê? Ela conseguiu fazer com que você tenha muitas duplas, muitos compositores profissionais que nunca viram famosos, mas estão sempre vendendo as suas músicas. Inclusive tivemos recentemente, parênteses, né, um escândalo com o Spotify, com as plataformas digitais, de artistas falsos, fake, que roubavam, na verdade, composições desses compositores do sertanejo e jogavam no Spotify como se fossem outros artistas, né? Foi um caso muito sério, porque aí a indústria do sertanejo reclamou. Ela falou, não, eu não importo com pirataria, mas isso não pode, porque você está matando os meus compositores que dão a música, sei lá, para o Gustavo Lima, essa figura tão agradável, né? Então, retilínea ainda na sua condição moral, dos seus negócios. O que é o Gustavo Lima? Ele é uma marca. Ele não é um compositor, ele faz pega essas músicas, torna famosas, e inclusive ele pode ser retirado. Pode ser que daqui a pouco a marca Gustavo Lima seja com uma outra pessoa completamente diferente, né? Então o que faz a indústria sertaneja? Ela criou uma super produção em massa de artistas e compositores. As músicas todas se parecem, porque eles já entenderam a lógica dos algoritmos e eles querem ganhar dinheiro mesmo, né? Tanto que a música sertaneja, qual é a estética da música sertaneja hoje? Fora uma narrativa muito específica, uma forma de cantar muito específica, você tem de tudo na música sertaneja. É a música pop hoje no Brasil. Por quê? Porque eles sabem que é isso que circula nas plataformas digitais. Quando eles viram a questão da plataforma digital, eles falaram, não tem problema, o Spotify não precisa me pagar nada. É só fazer circular, ou o YouTube, né? E aí eles fazem exatamente uma produção em massa para circular nessas plataformas, nessas playlists, eles gastam dinheiro com isso,
pagam, etc e tal, circulam, e aí tem as grandes feiras, Vaz Barreto, São José do Rio Preto, onde eu já fui, né? E nessas feiras os caras fazem grandes negócios, os grandes empresários. E os independentes da música sertaneja querem fazer o quê? Negócio com os grandes empresários de show. Porque aí eles ganham dinheiro, ou vender para o Gustavo Lima, vender para a Ana Castela, isso, vender para esse pessoal. Né? Então, todo o modelo de negócio da indústria sertaneja hoje ela está completamente adaptada para o ambiente digital, para os algoritmos. De forma geral, eu diria que é isso que funciona. Assim. Então, eles circulam e é essa produção massiva de uma mesma música, no final das contas. Porque gera dinheiro, muito dinheiro. Além das questões políticas, enfim, a gente poderia discutir, ter toda uma sessão de discussão sobre isso. Eu nem vou entrar mais nesse ponto. Mas eles entenderam como funciona essa governamentalidade algorítmica e hoje eles são uma força muito grande, sobretudo no Spotify. É engraçado isso, né? No YouTube também. Quer dizer, na verdade, no YouTube, não no Spotify. E mistura-se um pouco com a lógica também, que é a mesma da música urbana, que é do funk, trap, rap, que também não tem mais diferença hoje. O artista grava funk, trap, rap, porque o importante é circular nesse sistema, no TikTok, por exemplo. Espero ter respondido um pouco a sua questão. Obrigado. Aproveitando o gancho aí que o senhor fez a pergunta aí, eu pesquiso música sertaneja, Leonardo. E muito interessante o que você disse, né? Por exemplo, sobre as rádios, influencia muito os cantores a se tocar no rádio, né? Que muitos pensam assim que o rádio foi algo do passado, mas ele ainda, portanto que até a rádio web também, ela, né, se juntou, somou a tudo isso. E eu tenho amigos assim que estão aí no mundo sertanejo, aliás da minha idade, eles já estavam lá atrás. E eles dizem assim, que hoje a facilidade é maior mesmo com as redes sociais. Só que tem um porém, isso que você disse, né? Às vezes eles entram muito, gastam mais do que ganham, porque por eles não terem o nome, e hoje o mercado tem muito mais cantores, muito mais músicos, até pela facilidade das redes sociais. E por conta, né, das indústrias fonográficas hoje, ser tudo digitalizado. Então, eles alegam assim, que naquele tempo em que o rádio e a televisão eram somente os meios midiáticos, que era mais fácil, porque tinham menos. Como você citou, eu fiz algumas anotações, que nos anos 70 ela já começa a ser digitalizada, nos anos 80, então, ela passa o consumo, né? E nos anos 2000, ela passa realmente a distribuição. Então, o artista sempre viveu dos shows. O disco sempre foi algo assim para mostrar o trabalho, né? Então eles dizem hoje, como o disco é para mostrar o trabalho, e eles pagam mais nas redes sociais para tentar se aparecer e não fazem show, continuam cantando os barzinhos, que é pagando a marmita que comeu ontem. Então eles dizem que hoje está mais difícil. Pela questão de mais músicos, aumentou muito. Mas eu não sei, quero falar alguma coisa sobre isso. Desculpa eu estender mais na pergunta aqui. Obrigado. Só, como o seu assunto são os independentes, mas eu fiquei com a vontade de ouvir qualquer coisa, já que tem um artigo de vocês sobre isso, sobre a presença das grandes, né? Porque você falou de 60%, alguma, né? Saiu agora, não sei se vocês viram na revista da UBC, uma matériazinha rápida sobre o TikTok, né? Que também fala que é 60% dos independentes que estão no TikTok, que é uma plataforma diferente, né? Que é de música e de relacionamento. Então eu fico pensando, se as grandes, elas mantêm, né, porque tem o assunto que vocês trataram sobre a monetização, digamos, praticamente ilegal, das grandes pagando, né, para ter as suas músicas nas plataformas. Então, uma coisa é isso,
porém, ainda em dificuldade, né? Quer dizer, elas precisam do independente, elas se movem, né? Quer dizer, elas precisam dessa energia que a produção independente pode trazer, mas então essa importância que a produção independente ganha é muito interessante. Sim. Só que as dificuldades, né? Quer dizer, não poder pagar o jabá de antigamente, né, para tocar no rádio. Enfim, eu acho que eu fiquei meio pensando numa dinâmica randômica, né, ou uma espiral que a de cima estava reproduzindo de baixo com outros elementos. Obrigado. Legal. Porque é bom que são dois comentários iguais. O que eu poderia dizer, que caminham no mesmo sentido? Porque, de fato, os empreendedores sertanejos hoje é um mercado extremamente difícil, né? Porque ele é controlado por alguns grandes atores locais, né, desse mercado, eles têm isso, né? Agora os independentes operam, esses independentes que eu chamei aqui de produtoras, sei lá, eles pegam o mercado de funk, né, que eu estou vendo lá com o Edu, essa coisa da Condicila, Portugal Records, GR6, né? Eles operam como grande gravadora, produzindo em larga escala, explorando o trabalho do mercado, né? Que é um negócio assim, terrível, né? O garoto, coitado, passa o mês inteiro, um ano inteiro fazendo entrega no iFood e tal, vai lá dar uma grana pro Condicila para gravar uma música e não recebe nada. Fica tudo com a gravadora, né? Fica tudo com o distribuidor. Então tem esse problema, assim, já respondendo um pouco aqui. Qual é o problema de falar dos independentes? Você está falando de um universo que hoje ele é multifacetado, né? Muito complicado. A gente mantém porque não vai inventar a roda de novo, mas é um termo muito complicado. E no caso a complicação aparece muito nisso. Você tem dentro desses mercados que se reestruturaram, sertanejo, funk, a sua possibilidade de entrar nesse mercado, se fixar nesse mercado por uma via alternativa não existe, porque o alternativo se tornou um mainstream, né? Então, de fato, é muito complicado se você não conseguir se aproximar do produtor X ou Y que vai jogar sua música para fazer sua música ser comprada pelo Gustavo Lima ou pela Ana Castela, o Bruno Marrone, não sei nem se canta mais e tal. Você tem locais específicos que são muito bem mapeados pelos olheiros dessa indústria. Então, você não tem um espaço fora. Quer dizer, você até pode fazer um negócio, mas vai ficar muito restrito para você se tornar um profissional dentro desse mercado de sertanejo. Assim como do funk, da música urbana, né? Menos talvez em outras cenas, mas aí é muito complicado. Tem muita gente, eles fomentam essa precarização do trabalho do compositor, do trabalho do músico. Por quê? Porque a todo momento tem alguém do lado fazendo a mesma música, né? E aí ele contrata daqui, você contrata de você, tem um fulano ali na esquina, né? Sei lá, você vai para Goiânia e dizem que cai uma dupla sertaneja a cada esquina. Assim. Você mexe na árvore e cai um. E é um pouco isso, exatamente, a ideia de uma precarização. Tudo bem que me pode dizer que o mercado de música sempre foi precarizado, né? O David Hamilton, o rock tem um ponto aí. Mas é engraçado ver como essa precarização do mercado de música hoje, ela opera de acordo com as plataformas digitais. A gente pode chamar de uberização. Um monte de gente cada vez mais desesperada, por isso que eles não querem pagar, eles não querem resolver o problema do pagamento, porque cada vez mais tem mais gente desesperada para entrar nesse sistema. E tem sempre a música, né, o músico amador que grava sua música no iPhone, no seu telefone celular, sobe e compete com as pessoas que estão lá. Né? A criação de artistas fake, né, que é a grande paranoia, toda a discussão agora que a gente está tendo sobre essa música feita por inteligência artificial generativa, porque só vai piorando esse sistema. Qualquer um que queira entrar e não coaduna com essas regras específicas, não aceita ficar se rastejando o tempo todo, não entra mais no sistema. Né? Não adianta ter contatos, porque os contatos também ficaram multiplicados. Tem a gravadora que vai me contratar e eu vou fazer sucesso. Não é assim. Né? Então, e no caso do sertanejo, tem esse problema. O problema é ao mesmo tempo que faz o sertanejo a potência econômica que né? Da proximidade com o agronegócio e com a política. Então, aí tem uma situação que me parece muito mais sensível nesse caso do que em outras cenas. Hoje também, eventualmente acontece, mas não é estrutural. Isso é estrutural no mundo sertanejo.
Então, de fato, eu imagino que vai ser muito difícil você entrar nesse mercado altamente competitivo, no caso. E lembrar, de fato, a rádio é um elemento fundamental para a economia da música hoje ainda. Não tem diferença. E aí, Márcia, de fato, você tem... será que a gente vive numa mesma indústria? Quer dizer, quando eu falo, eu afirmo que a indústria fonográfica digital é um resultado político, eu te diria que ela é um resultado político porque queriam, de fato, fazer isso. E fizeram. Né? Várias práticas da indústria foram retomadas, da indústria fonográfica tradicional, foram retomadas e dobrou-se a aposta. Né? Porque não só as gravadoras continuam pagando jabá, hoje ele é visto todo dia, eu dei uma aula e a menina não sabia que era jabá. Falou, isso é promoção? Né? Eu falei, isso aí. E trabalhava numa dessas empresas. Né? Eu falei, promoção, isso aí, reverbo de promoção. Né? Mas eles dobraram a aposta com isso. Então você vê que, mesmo que as grandes gravadoras, né, gravadoras médias, produzam menos número de artistas, eles estão na ponta da cauda longa. Né? Hoje a gente já sabe qual é o problema da cauda longa. É que essa economia faz com que quem esteja na cabeça ganhe muito. Então, toda vez que eu vejo, porque a Beyoncé ganhou milhões e tal, eu falei, cara, ela está tirando esse dinheiro de quem é músico profissional, independente do lar dela. Porque ela não tem nenhuma expectativa de ganhar dinheiro. Então, para ela está ótimo, ela circula, aparece, tira uma onda com os amigos, está bom. Né? Não vai ser o ganha-pão dela. Qual é o problema? O problema são os 99% que ficam na barriga da cauda longa, que são os músicos profissionais. Né? Cada vez mais precarizados. Porque precarizados em que sentido? Eles não conseguem mais planejar a sua carreira. Não é que você vai fazer um investimento agora e que depois você vai tentar retomar. Você não sabe. Você não tem ideia de quanto você vai tocar, você tem que tocar no Instagram, você tem que ter alguém que maneje as suas redes sociais, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E isso se levou para uma escala inominável. Vamos dizer que sempre vai ter alguém para dizer que faltou um coach para você dar certo, essa coisa toda. Né? E aí, de fato, né? E é muito triste ver também que setores da produção independente adotaram a lógica das majors. Né? É isso mesmo, produção em larga escala, é precarizado, para tocar a música mesmo ganhar dinheiro, e ponto final. A gente vê essas escolhas políticas que esses caras fazem aqui de São Paulo, na prefeitura, na disputa da prefeitura de São Paulo. Você vê que esses caras assumiram lados. Não são os lados progressistas assim, da política, mas tem a ver bastante com isso, eu acho. Se você mais ou menos responder a sua pergunta. Você quer fazer uma última colocação? Do ponto de vista do Estado, uma gravadora tradicional gravava, vendia, recolhia um monte de imposto. E Spotify não veio custar mais para o Brasil. Isso é um péssimo negócio para o país. Também, por exemplo, pelo lado estatal. Vamos fazer um X da vida deles e cortar isso para Spotify? Proibir Spotify no Brasil? Pirataria do ponto de vista do imposto do Estado? Eu sou a favor. Eu acho que essa é uma das grandes questões da regulação. E acho que o caso do X, ele pelo menos abre é claro que não dá para colocar da mesma maneira, né, nos mesmos termos, mas ele lembra, pelo menos retomou a discussão sobre soberania nacional em termos de dados. Né? Então, quando eu sugiro essa coisa das plataformas públicas, que não vão substituir o Spotify ou qualquer coisa, mas a ideia é justamente de que você tem uma alternativa que cria por fora do mercado. Porque, de fato, dentro do mercado, outro dia eu estava discutindo com o cara do IBGE e o cara falou, não, mas o Brasil tem que criar sua própria rede social. Primeiro, se algum empreendedor brasileiro fizer isso, uma startup fizer isso, no dia seguinte ele é comprado pelo X, comprado pela Facebook, o que seja. Não é assim que funciona. Na Europa eles tentaram fazer isso, foi um desastre. Né? Então, assim, só respondendo, acho que tem que ter uma regulação desses caras, obrigados a pagar imposto, isso é fundamental, mas se você não tiver criar alternativas que forcem eles a reverem completamente as suas práticas, isso não vai resolver nada. Então, se não tiver uma alternativa que venha pelo Estado, pela ideia de um serviço público, e não estatal necessariamente, e que traga as comunidades de produção, sobretudo independente, para se engajar nesse projeto, vai ser muito difícil resolver isso. Porque é um negócio extrativista, é extração de dados, é extração de dinheiro.
tirar do nosso país a nossa memória musical. Hoje, se eu quero ouvir Sérgio Mendes, né? Eu vou ouvir hoje o Spotify, se amanhã o Spotify foi embora. Dela de X, não, cansei de Brasil. Tem um Xandão aqui, só volto quando ele sair e tal. E aí, a gente faz o que com essa memória digital? Onde é que ela está? Aqui ela não está. Né? Então é isso. Muito obrigado, gente. É terrível, né? Terminar, porque daqui a pouco tem outra sessão. Mas eu me pergunto se quem ouve isso aí vai ter alguma motivação para ingressar nesse universo. Mas o pior é que tem. Por isso que a gente colocou os lunáticos na chamada, aquela gente que é idealista, né? Acredita que é possível sempre fazer alguma coisa, os sonhadores, que a gente puxou um pouco essa nossas conversas, né? Foi muito assim, né, Juliana? Você participou desse debate, até a gente chegar a essa formulação, e aí todo mundo ficou muito contente, porque todo mundo vestiu essa carapuça. Somos os lunáticos, estamos aqui. Mas olha, é um assunto que tem muito chão aí, né? De você fazer outros. Desde a gente pensar que, na verdade, o que ele está falando? Circular, que é isso? É o capitalismo. A gente vai conseguir acabar com o capitalismo. Não é mais o capitalismo. Agora já é o capitalismo. É outra coisa. O capitalismo tinha um modelo muito consolidado, que foi subvertido completamente por esse novo modelo que a gente não sabia definir o que é. Mas que veio daí, né? Mas de qualquer forma, nada humanista e nada gentil, pelo menos. Mas então daqui a pouco a gente conversa, continua, porque você vai assumir essa parte, né, Rodolfo, junto com as outras pessoas que estão instaladas nessa parte da tarde, e assim fazemos uma pequena pausa. Até mais, obrigada. Realmente você foi além do que a gente desejava, esperava, né? Bem-vindo sempre. Obrigado.